Boa tarde a todos. Então, vamos iniciar mais um estudo do nosso domingo, com aquele nosso compromisso, colocado na semana passada, de nós procurarmos agora refletir a respeito de algumas obras, que nós vamos ter disponível para a gente estar trabalhando, Então, é muito importante que a gente interaja aí de uma forma ou de outra, para entendermos como estar inseridos, nessa escola. Semana passada nós falávamos com bastante veemência da atitude do aluno, desse aluno poder estar firme, dentro da sua caminhada, da sua vida, buscando sempre o aprendizado, aquela postura, extremamente aberta para o conhecimento e não restrita, não uma postura fechada de morte, como nós falávamos. Então essa postura vai nos possibilitar olhar para as experiências da vida, as experiências que nos chegam, com a importância de tê-las como desafios. Então, é trocar algumas palavras pela palavra desafio. Só essa troca vai fazer com que o aluno enxergue a lição de forma diferente. Então, as lições que nos chegam não são para me prejudicar. Na escola, os professores não vão trazer para nós lições ou provas ou exames que têm o objetivo de nos fazer mal, de nos incomodar, de nos chatear, de nos atrapalhar. O objetivo da aprovação, do teste, do exame, o objetivo desta lição é o aprendizado. E ela tem que te desafiar, porque se não te desafia, você não avança, Você não aprende mais, você permanece no estágio evolutivo em que você está. Sem sermos constantemente desafiados, talvez estivéssemos estacionados, e não progrediríamos. Então hoje o nosso tema é justamente isso, O quanto que a doutrina ou a conduta cristã, a postura desse nosso professor por excelência, que é o mestre, uma vez que nós vamos ter a postura do aluno, nada mais justo que começar hoje, dentro dessa nova fase, buscando as lições, buscando as orientações do maior professor. O maior professor que já passou por aqui, que é o nosso mestre Jesus. Então nós vamos procurar nos inspirar no mestre, para entender como que ele enfrentava os desafios, como que a vida se coloca diante de cada um de nós, justamente para providenciar o nosso crescimento, a nossa evolução. Vejam que não é uma coisa simples. Quem de fato conhece da educação, ou quem procura dentro de casa, no lar, onde quer que seja, aproveitar recursos educacionais para providenciar a educação daqueles que ama, sabe do que nós estamos falando. Não é fácil. Educar um filho, por exemplo, não é somente cuidar. Via de regra, na atualidade, a gente acaba confundindo um pouco as coisas. Nós estamos cuidando muito bem, eu espero, das nossas crianças. A gente cuida, a gente providencia as necessidades básicas, a segurança, o carinho, o afeto, local para morar, roupa para vestir, comida para comer, A gente leva essas nossas crianças e nossos filhos para as escolas, para que tenham um aprendizado, técnico, teórico, científico. Isso é cuidar muito bem. Educar é um pouco diferente. O educar vai além do cuidado, O cuidado é pré-requisito, mas educar um filho é ir além do cuidado. É instigar-lhe o crescimento, provocar nele reações positivas frente às dificuldades da vida. Muitas vezes é colocá-lo frente ao fracasso, para perceber como é que ele se sai. Porque durante a vida, toda a nossa vida, nós teremos mais momentos de fracasso e decepção do que os momentos de vitória, êxito e sucesso. Então nós precisamos ter treinamentos e sermos educados para enfrentar todas as situações da vida. As situações positivas, naquela em que somos aplaudidos e que estamos bem, de saúde e tudo mais, e as situações não tão favoráveis, aquelas em que seremos encontrados pela vida em situações de vulnerabilidade, de sofrimento, de dúvida, de insegurança, quiçá de medo, Outras situações sem saúde, sem dinheiro, dentro de um aparente fracasso. E aí como é que nós vamos reagir a essas questões dentro dessa ótica de superar? Então por isso que educar é uma situação mais complexa e que exige mais tempo, que exige mais atenção do que o cuidar do outro, o amar o outro. Há que se ter o cuidado de instigá-lo
de fomentar nele o desejo, né, a intenção de crescimento. Então a gente vai perceber que dentro do processo evolutivo do ser, a vida, né, normalmente vai nos constranger a determinadas situações, né? É interessante que a autora do livro aqui, através do Divaldo, né, a Joana de Ângeles, fala que vivendo em luta constante contra os fatores constringentes do estágio em que se demora, ou seja, onde estamos, né, vez por outra nós experimentamos paz, né? A gente experimenta as coisas boas, um momento de paz, de tranquilidade. A gente tem alguns estágios, às vezes curtos, de algo diferente, que está além daquilo que nós normalmente conseguimos alcançar. E uma vez que nós entendemos ou vivenciamos isso, a gente quer mais. A gente percebe que eu gostaria de ter aquela paz com mais frequência. Eu gostaria de ter aqueles momentos de felicidade, de tranquilidade, mais frequentemente, né? Então, de degrau em degrau, nós vamos crescendo, caindo para nos levantar e atraído pelo sublime tropismo do amor, ou seja, é o amor que nos chama. É esse céu de venturas prometido, né? Essa vida eterna, esse local que não é um local, né? É um momento em que nos encontraremos em condições de gozar internamente de uma fortaleza, de uma fé inabalável e, portanto, de uma felicidade e de uma paz quase que permanentes, né? Então, conseguir esse estágio mais alto significa um triunfo, é um desafio vencido, é um degrau conquistado, né? Então nós vamos perceber que a vida tem essa sistemática. Lembra que nós falávamos semana passada da visão do aluno? Então nós, ao olharmos a vida, nós temos que perceber que a vida, acima de tudo, é professora. E como uma excelente professora, graças a Deus, uma professora inserida dentro dos conceitos do amor, ela vai sempre tentar nos favorecer o crescimento, vai nos mostrar vislumbres deste futuro que nós temos condições de alcançar. É o que Jesus falava: sede perfeitos como o Pai, o vosso Pai é perfeito, mostrando que algo nos aguarda no além, algo nos aguarda num tempo futuro, quando nós tivermos conseguido vencer as etapas atuais, saindo dessa questão que hoje nos sufoca dentro de uma materialidade, dentro de uma matrix, dentro de uma, talvez uma ilusão, uma cegueira, talvez uma vulnerabilidade emocional, um estágio evolutivo que ainda faz com que a gente sofra, não porque a vida é sofrimento, né? Mas porque nós ainda não adquirimos essa envergadura emocional, essa fortaleza íntima, para atravessar a existência sem maiores danos, sem maiores sofrimentos, né? Então, aturdido e inseguro, descobre uma conspiração quase geral contra o seu fatalismo. Então são as suas heranças passadas que agora ressurgem, procurando retê-lo, na área estreita do imediatismo, num nível inferior de consciência, onde apenas se nutre, dorme e se reproduz, com indiferença pelas emoções do belo, do nobre e do sadio. Então isso é aquela vida de rotina, lembra que nós já comentamos muito aqui? É uma vida de superfície, onde a gente se nutre, se alimenta para ficar vivo, dorme, se reproduz e trabalha. Trabalha normalmente para ter dinheiro, para se nutrir de novo e para comprar coisas, né? Então a vida não pode ser esse fatalismo. E a gente não pode estar anestesiado por essa rotina, né? Então, anestesiado pelas necessidades vegetativas, busca apenas o gozo, que termina por causar-lhe uma saturação, passando a um estado de tédio que antecipa a necessidade premente de outros valores. Então, é o famoso basta, né? Vai ficando entediante. A vida é só isso? Então, a vida se resume somente nisso, né? A gente olha para isso e, claro, que começa a ver que não tem sentido, não pode ser somente isso, e não é, né? Então, muitas vezes o tédio, ele vem justamente para nos instigar uma criatividade, uma mudança, uma ruptura, para novos desafios, para novos valores e, portanto, novos conhecimentos. Então o homem sempre buscou um novo conhecimento ou revelações justamente para tirar ele desse círculo que vai ficando vicioso e que aí eu preciso de algo mais, porque essa estrutura já está entediante e eu já conheço, eu preciso de algo mais, né? De um alimento diferente. Então
o ser humano vai lentamente despertando para realidades que antes não o sensibilizavam e de repente passam a significar-lhe meta a conseguir, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. Olha que bonito, né? Então, esse é o mecanismo da vida. Lentamente vai despertar para realidades superiores, que antes ele não alcançava. Por quê? Porque nós vamos gradativamente adquirindo conhecimento maior e um conhecimento se liga no outro, né? Quando eu não sei nem falar e nem escrever, as minhas possibilidades de aprendizado estão diminutas, eu não sei ler. A partir do momento que eu aprendo a ler, eu tenho um universo na minha frente, né? E eu posso aprender cada vez mais. E se eu aprendo outra língua, eu posso buscar conhecimentos em outras línguas. E isso vai favorecer ainda mais o meu crescimento. Então, toda a vida acaba dentro dos desafios propostos, estimulando para que a gente abandone a inoperância, a estagnação, né? Não há como ficar parado. Lembra a postura do aluno, né? Você tem que entender que o conhecimento te favorece e você vai buscar vencer os desafios para tornar-se melhor, né? É essa curiosidade natural que a criança tem e que nós devemos manter sempre, né? Então, dorme em nós, não esqueçamos que parte disso é uma questão meio fatal. A gente não pode fugir dessa lei do progresso, porque nós somos imagem e semelhança do Criador, não é isso? Feitos à imagem e semelhança do Criador, nós temos dentro de nós um psiquismo divino, concorda, né? Está latente em nós esse psiquismo divino, que responde ao apelo das forças superiores e desatrela-se do cárcere celular, qual antena que capta a emissão de mensagem alcançada somente nas ondas em que sintoniza. Então, esse tropismo, né? O mesmo tropismo que existe na semente, né? Você planta uma semente debaixo da terra, né? Sufoca ela debaixo da terra, e de repente, depois de um tempinho, aparece lá o primeiro broto, né? Como é que essa semente buscou esse caminho para cima, né? Esse tropismo é o tropismo da luz. Ela é verdadeira. Teve um pequeno pane aí. Vamos ver, né, se vai dar certo aí, né? Vamos tocando, que acho que não vai cair, pelo menos no celular não, né? Então, o que acontece? Esse tropismo, né, acaba sendo benéfico. Por quê? Porque ele nos coloca sempre para uma situação superior, né? Nós vamos avançando gradativamente para que a gente consiga, né, atingir as questões superiores, né? Então, o que acontece principalmente? Vamos tentar ver se a gente consegue reconectar aqui, né? Já volta no YouTube, né? E a gente vai falando, continuando aqui na internet e pelo Facebook. Então, o primeiro desafio é o de penetrar emoções novas, né? Que atraem, impelindo a tentamentos cada vez mais complexos, portanto, mais audaciosos, né? Então, gradativamente, a gente vai sim buscando situações superiores, né? Nós vamos conseguindo cada vez mais situações que nos favoreçam. Por quê? Porque, como diz aqui, existe um tropismo, né? Existe dentro de nós um psiquismo divino, né? E a gente vai sim conseguindo vencer, né? Tudo na vida são desafios às resistências. A lei de entropia vai degradando a energia, que tende a perda do equilíbrio, não é isso? O envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis. Então, tudo na vida acaba nos desafiando, né? Para vencer esses desafios relacionados ao envelhecimento, para vencer o desgaste natural de todas as coisas, né? Você vai ter, por exemplo, um motor, você vai ter um determinado equipamento. Com o tempo ele vai desgastando, você tem que trocar uma peça, tem que trocar outra, tem que providenciar a lubrificação. Então existe o atrito da existência no nosso plano terreno. E tudo isso, né, nos constrange a ter recursos para nos manter vivos, né, frente a todas as situações que a vida nos coloca. Tudo é desafiante na nossa existência, né? Os batimentos cardíacos são desafios à resistência do músculo que os experimenta, não é isso? É natural que no campo moral do ser também a gente nunca vai retroceder. A gente não pode estacionar, né? O coração não pode parar. A vida é movimento, então a gente está sempre em movimento, né?
E a gente tem que entender que o progresso e a evolução, então, eles acabam sendo inevitáveis. Por que as reflexões da Joana de Ângeles nesse livro, né, Jesus e Atualidade, abrem o livro, né, Jesus Desafios, com isso? Para mostrar justamente, para mostrar para nós que nós temos a questão do desafio, né? Permanente, porque a vida nos desafia, a vida é movimento. Então, a todo tempo e toda hora, ela nos chama, né? Ela nos convida para traduzir em ações esse compromisso constante de nos manter vivos, né? Manter a vida é manter-se em movimento e avançando sempre, né? Dentro do sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, não é isso? Então não cabe ao homem retroceder na luta, senão para reabster de forças e prosseguir nos embates, né? Então é bem isso, né? A gente não retrocede, a gente está sempre avançando, né? Sempre avançando para conseguir, né, manter a vida. O crescimento de qualquer ideal é resultado dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas e dos desafios enfrentados. Nós nos tornamos maduros porque passamos pela infância. Vencida a infância, nós passamos pela adolescência. Vencida a adolescência, nós vamos gradativamente nos colocando em esferas superiores. Então, a vida é ciclos, né? Nós iniciamos, inclusive, a semana passada com uma nova etapa. Então, vencidas as etapas anteriores, a gente passa agora a avançar para as etapas futuras, não é isso? A sequoia culmina a altura e o volume máximos, célula a célula, né? O universo se renova e prossegue, molécula a molécula, né? A facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Então, quando fica fácil demais, isso que ela quer dizer, né? Desestimula. Nós vamos jogar, o jogo está muito fácil, não fica nem legal de ver ou assistir um jogo, né? Onde existe uma facilidade muito grande por uma das partes. Então, a vida vai se renovando passo a passo, né? Eu vou, evidentemente, conseguir atingir 1000 passos, 2000 passos, é passo a passo. Começa com o primeiro passo e a partir daí eu vou dando os seguintes, né? Toda a vida do mestre foi um suceder incessante de desafios, né? Então, e Jesus não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou cada um a conduzir o seu próprio compromisso em paz de consciência. Né? Ensinou a todos nós como fazer. Não fez por nós, nos ensinou a fazer. Né? Não assumiu as tarefas alheias e nem deixou de demonstrar como fazê-las. Então ele nem fez por nós, mas também nem nos deixou na mão. Né? Ele ensinou passo a passo como fazer. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, buscar a sua luz, né? Procurar, acima de tudo, vencer os desafios da existência com amor, com respeito, não é isso? E, no entanto, altaneiro, sem presunção, tampouco sem submissão covarde. Então, ele nem foi orgulhoso, mas também não foi covarde, né? Ele soube enfrentar os desafios da existência de uma forma equilibrada, sendo ele mesmo autêntico. E, acima de tudo, nos ensinou como fazer. Então, Jesus é o grande mestre, e nós, como alunos, estamos procurando colocar ele aqui na nossa primeira lição, porque ele traduziu nas suas tarefas, no seu caminhar, no seu dia a dia, como nós devemos proceder em relação à vida, né? E nos deu essa noção exata de que sim, né, a vida é boa, a vida ela é preparada para cada um. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, ela foi cuidadosamente preparada para nós, né? Por isso que você vive a sua vida e eu vivo a minha. E eu não serei feliz se eu quiser te imitar vivendo a sua. E você também não será feliz se quiser imitar vivendo a minha, né? A cada um o seu próprio caminho, né? A sua própria cruz. Então a vida ela é programada de uma forma muito perfeita, muito detalhada para cada um. Então a vida que você tem é a vida que você precisa ter, né? Como a vida se apresenta para você é como você precisa ou precise que ela se apresente a você. É disso que ela te traz, que você precisa para ser melhor. E nem sempre o que ela te traz é algo agradável, justamente porque você precisa ser desafiado, né? Se ela te trouxesse só facilidades,
com o tempo você se acomodaria, né? Com o tempo você se tornaria cada vez mais inútil, né? Vejam a tecnologia, né? Uma discussão hoje bastante pertinente e muito profunda sobre a inteligência artificial, dos riscos que essa inteligência artificial pode trazer para a humanidade, se ela, de uma forma apática e irresponsável, transferir para a inteligência a questão da lógica, do pensamento, da criatividade, né? Não sou eu mais quem faço, mas eu entrego para que ela faça, né? Esse é um risco tremendo, porque você vai atrofiar o seu cérebro, né? Você vai atrofiar a sua inteligência, se já não está atrofiando. Por quê? Porque você já não faz mais conta, você já não escreve direito, então daqui a pouco você só vai falar, né? Você fala e a inteligência escreve, você copia, cola e manda e pronto, né? Então, se você transferir essas atividades básicas cerebrais, né, para a inteligência artificial, há o risco sim de você emburrecer, né? De você ficar extremamente apático, inerte. E daqui a um pouco você vai ter dificuldade de raciocínio, né? E vai ficar doente. Então, a vida não pode te trazer facilidades. A tecnologia nos trouxe facilidades. E aí a gente está nessa discussão há algum tempo, o uso correto das inteligências artificiais e da tecnologia para que nós não fiquemos escravos dela. Que elas não fiquem cada vez mais inteligentes e nós cada vez mais burros, né? Então, nós temos que usar da inteligência artificial, das tecnologias, em nosso benefício, né? E superá-las, né? Manejá-las com inteligência a fim de que elas façam a parte mais, vamos dizer assim, mecânica, mas que nós, evidentemente, através da nossa inteligência, da nossa criatividade, vamos estar superando essas inteligências. Até porque nós temos sentimento. E toda vez que nós conseguimos aliar, né, o nosso sentimento com o nosso raciocínio, a nossa razão, nós vamos ter o equilíbrio perfeito, né? Sabedoria e amor, amor e sabedoria. Então nós temos, evidentemente, recursos inestimáveis muito superiores a qualquer inteligência artificial. E nós precisamos agora, cada vez mais, entender que a vida não vai nos trazer facilidades, graças a Deus. Ela precisa nos trazer a todo instante, toda hora, desafios. Nós precisamos ser incomodados pela vida para não ficarmos apáticos e para não cairmos numa rotina, numa inanição, né? Numa questão em que nós vamos ficar aí estagnados, né? Estagnar é morrer, ok? Né? E a morte não existe, portanto a vida é movimento para frente e para cima sempre, né? Então os desafios da sociedade injusta e arbitrária chegam muitas vezes provocadores, né? Mediante situações, pessoas e circunstâncias que acontecem, mas nunca para, né? Não se detém. Então esses processos são dinâmicos e às vezes eles são injustos sob o teu ponto de vista. Portanto, se movimente para torná-los justos. Vamos juntos nos movimentar para tornar a vida das pessoas melhor, né? Se nós estamos enxergando na nossa sociedade questões que precisam ser melhoradas, vamos agir em conjunto para melhorá-las. Então a nossa sociedade atual, né, e isso é importante para o estudo de hoje, é um desafio. Nós olhamos hoje para o nosso país, para o nosso estado, o nosso município, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa casa. Nós olhamos para a nossa vida e a vida daqueles que amamos e daqueles que estão conosco, né? E a gente percebe que existem desafios bastante importantes e alguns complexos a serem superados. A vida pode e deve ser melhor do que é para todos. E esses desafios nós temos que tomá-los para nós. Não fugir deles e nem transferir essas responsabilidades para quem quer que seja. A responsabilidade é conjunta e é nossa. E na medida em que eu entendo isso e que eu passo a ser, né, lembra da aula passada, né, do estudo passado, um ser ativo na sociedade, que coopere e colabore, que portanto soma e que portanto acaba sendo, né, um somatório e não alguém que acaba prejudicando, mas alguém que vem para somar. Então essa postura vai favorecer as mudanças que nós tanto queremos, né? Elas não vão ocorrer ao acaso, né? Será sempre através de nós, em conjunto e individualmente, que nós conquistaremos essas mudanças, não é isso? Então, o exemplo é o mestre, né? O mestre enfrentou isso de uma forma íntegra, né? Sem ira, sem raiva, sem violência e sem medo, né? Ele enfrentou e venceu tudo, né? Eu venci o mundo, ou eu venci no mundo. Jesus saiu vencedor, né? Vivo,
intacto, né? A sua vida foi ilibada, não houve um único evento da existência do Mestre que a gente possa dizer, né? Não, foi uma vida perfeita. E foi assim para nos ensinar e principalmente para demonstrar para nós que é possível ser um homem no planeta como Jesus foi, né? Ele vivenciou a vida desde pequeno e não foi da boca para fora, façam isso, não, ele veio e mostrou. É possível, ele falou, é possível. Não acredito que é possível. É possível. Ele veio e fez, né? Mostrou que é possível ter uma vida perfeita, mesmo num ambiente imperfeito. Mostrou que podemos ser pacíficos, né? Mesmo num mundo onde existem guerras. Que podemos ser justos, onde há ainda muita injustiça. Que podemos ser respeitosos, pacientes e pacíficos, né? Ainda onde existem turbulências, dúvidas, né? E uma série de injustiças, né? Então, mostrou que é possível. E aí nós temos o guia, temos o modelo e devemos entender como traduzir na nossa vida as lições que nós vamos aprender do Cristo. Como é que eu coloco tudo isso em prática? Aonde? Na sua vida. Não é na minha, não é na do outro, não é daqueles, né? É na tua, né? Cada um vai traduzir a experiência do Cristo na sua vida individual. E vai manifestar essa experiência, essa vontade no coletivo, né? Vai contribuir no conjunto, né, com as ações que você se propõe a realizar, né? Então olha que interessante para a gente ir concluindo, né? Jesus passou aquele tempo, todavia permaneceu todos os ensinamentos, né? E nós sabemos que hoje alterou-se a paisagem, muita coisa mudou daquele tempo do Cristo para hoje, mas os valores não, né? Os valores que a gente persegue são relativamente os mesmos, né? E aí a gente acaba enfrentando obstáculos e insatisfações. Por quê? Porque os valores e princípios estabelecidos na sociedade nem sempre são os valores, né, e princípios estabelecidos dentro da nossa conduta cristã, né, da integridade, da honestidade, todos os valores da verdade e da justiça. Portanto, há aí um desafio. Há um desafio de ter uma conduta ética sempre, né, na nossa sociedade e providenciar para que todos possam viver desta forma, né? Não é isso? Com fraternidade e solidariedade. Enfrenta então os desafios da tua vida serenamente, né? Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Não aguardes comodidades que normalmente não merecemos e nem queremos, né? Comodidades nos enfraquecem. Realiza a tua marcha indômito, perseverando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Então você vai realizar a tua marcha indômito, preservando os valores íntimos e aumentando-os na ação diária, sendo cada dia melhor. Quem teme a escuridão acaba se perdendo na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Brilhe a tua luz. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. Então está aí, né? Não vamos nos deter. A gente pede perdão aí pelas quedas de energia. Depois nós vamos confirmar lá no YouTube. Provavelmente a gente vai ter que subir o vídeo, né, aqui do celular, do Facebook. Mas está aí, né, o primeiro dia em que a gente está trazendo uma obra de Joana de Anjos, de Valdo Franco, Jesus Atualizado, Atualidade. Esse livro é o livro de abertura da série psicológica Joana de Anjos, né? É um desafio, né? Não quer dizer que nós vamos dar sequência, mas há a possibilidade da gente avançar, né, em alguns tópicos, né, dessa obra maravilhosa de Valdo e Joana de Anjos, que é a série psicológica Joana de Anjos. São 16 livros, né? Então é um desafio grande, mas a gente pode ficar intermediando outras obras e outros assuntos, né? Espero então que todos estejam bem, tenhamos aí uma ótima semana, né? E até domingo que vem.